Olá, mais uma live. Vou esperar mais um pouquinho as pessoas chegarem. Vou arrumando meu cabelo. Sejam bem-vindos. Vou adicionar a Renata agora. Tá dizendo que você não está conseguindo. Peraí. Renata tá falando aqui que você não está conseguindo participar. Não entendi o que está acontecendo. Oi, Érica. Seja bem-vinda. Vou tentar entrar, adicionar você novamente, Renata. Tá dando algum problema, Renata. Não tô conseguindo adicionar você. Não sei o que pode ser. Tô eu aqui tentando entrar pelo tablet também, pra ver se eu consigo colocar pelo Face. Alô, olá. Estou te ouvindo, eu só não estou te vendo. Conseguimos. Não está me Ah, vendo? agora consegui te ver. Agora sim, pode. Agora Agora estou te está me vendo. ouvindo? Está me Eu ouvindo? estou. Será que as pessoas estão ouvindo? Eu estou ouvindo, muito Meninas, bem. meninas, né? Tudo bem, boa noite, todo mundo. Boa noite, Dani, amiga querida, Que companheira de desafio, né? trabalho, jornada, grande desafio. Todo mundo, eu acho que me conhece, quem me conhece um pouquinho e está por aqui, sabe que eu devo estar assim, né? Eu acho que aquele macaquinho com as mãos assim, né, me representa. Nada Tipo tecnológica, isso. mais dos bastidores, tipo isso, mais dos bastidores e muito pouco dos holofotes, né? Mas eu acho que os desafios são Sim, para a gente crescer, né? Os desafios eles vêm para a sim, gente conseguir superar, transformar e transformar numa coisa boa, né? sim, sim, sim. Atenção. A gente vai se E é, adaptando aos poucos, né, com essa tecnologia, que às vezes assusta a exatamente. gente, né, que vive no consultório, né? Pois é, é necessária, mas assim, não é o nosso habitat natural, né? O nosso habitat são aquelas Não. quatro paredes ali, a gente na nossa zona de conforto com os nossos pacientes, né? Fazendo as nossas costuras com ele, ali de inconsciente para inconsciente. E aí chega nesse lugar onde muitos podem acessar aquilo que a gente só acessa na dupla, né? Ou no máximo no trio, quando Verdade. é ali uma terapia de casal, uma terapia familiar um pouquinho mais. Sim. Mas esse aumento, né, de um público dentro de um tema tão importante hoje não é uma coisa habitual nossa no dia a dia. Sim. Mas é Mas a necessário se gente falar, chega lá. inclusive, para que possa atingir, né? Uhum, sim. Mas a gente chega lá. Isso. E é necessário a gente começar a falar um objetivo, eu acho que dessas lives
e de todo mundo que vai para o YouTube ou para qualquer canal para poder falar um pouquinho a público, é poder fazer chegar a mais pessoas, né? Aquilo que se quer dizer, aquilo que a gente tem notado que é importante, que é necessário ser dito, né? Sim, sim. Quando, Eu queria, quando Renata, convido... eu queria que você, antes de entrar no seu tema, você falasse um pouco de você, onde você atende, qual a sua formação, para as pessoas te conhecerem um pouquinho. Claro. Então, pessoal, meu nome é Renata Alves, sou psicóloga clínica há 10 anos, fui advogada antes disso e depois ingressei nessa profissão linda que eu amo e que me E tá representa. boa, bem E travou um pouquinho. tá ouvindo, Dani? Agora sim, travou um pouco. Não? Agora sim, estava travado. Não? Pode falar. Vai? Agora sim, estou te ouvindo. Então vamos lá. Meu nome é Renata Meu nome é Alves. Renata Alves, sou psicóloga clínica há 10 anos, né? Faço atendimentos individuais, atendimento também, né? Abraçando um pouco mais do que só o paciente individual, pela demanda que veio e que começou a ser tão necessária. O tema, inclusive, veio disso, né? Eu tenho tido uma demanda muito grande de questões no casamento, de dificuldades no casamento, dificuldades nos relacionamentos. E o tema veio por isso, né? Quando a Dani me convidou e pensando um pouquinho esse setembro amarelo, né? Mês tão importante de prevenção ao suicídio. Eu pensava, mas qual é a relação? Eu vou falar de casamento no meio disso, mas quando eu estava estudando, eu estava pesquisando um pouquinho, né, sobre todos os temas desse mês, eu me deparei com pesquisas que me diziam que 42% dos casos de suicídio vinham de questões nos relacionamentos. Eram derivados de problemas nos relacionamentos, sejam não necessariamente de relacionamentos abusivos, não, como nos vem imediatamente à cabeça, mas de tudo que tem relação com casamento, relacionamento, a ausência, inclusive, dele no sentido de um término, né? Então, acabavam sendo gatilho para aqueles que já tinham uma predisposição biológica, muitas vezes uma depressão, né? Já existia uma predisposição e diante de um quadro de desestrutura, onde se viam sem esperança, onde se viam sem chão, acabavam por se ver sem razão, né? Por perder o sentido da vida, por desistir da própria vida, né? Isso me deixou, aliás, esse mês, né, e esses temas têm me deixado bastante impactada. Na outra live que vocês fizeram, e aí eu tinha lido também a respeito, a cada 46 minutos falece uma pessoa, né, por suicídio. 46 minutos, né? Então, a gente vive um dia inteiro e a gente não se dá conta de quantas pessoas estavam sofrendo naquele dia e desistindo de viver. É. E quando a gente fala de relacionamento, e eu trouxe esse tema, né? Casamento do amor à dor. Por que do amor à dor? Me perguntaram, né? Porque, via de regra, inicia-se por amor. Tem mil exceções que a gente sabe bem, mas, via de regra, inicia-se por amor. E como que ele fala, né? Como que esse casamento morre? Porque quando eu falo casamento do amor à dor, eu estou falando
do findar dos relacionamentos, né? Eu estou falando da morte, quase que do suicídio desses relacionamentos que têm sido tão frequentes quando a gente se reporta a tempos, né, mais longínquos aí, é um passado um pouco mais distante, a gente realmente tinha aquele casamento até que a morte os separe. E era uma morte física, não de um suicídio, mas era uma morte de tempo, né? Eram idosos e casavam e ficavam a vida inteira. Nos jantos, os finais dos relacionamentos são cada vez mais curtos. Existe uma dificuldade muito grande de se manter se relacionando com o outro. E aquele amor, ele passa para a dor, às vezes com uma velocidade inacreditável. E quando eu pensei essa coisa do até que a morte os separe, eu pensei assim, a gente usa isso como uma morte física. Mas quantas mortes tem dentro desse relacionamento? Né? O que separa é a morte física, mas e a morte do amor daquele casal, e a morte do respeito daquele casal, a morte do carinho daquele casal, a morte da cumplicidade, do companheirismo. São tantas as mortes vividas ali dentro, né? Até que ela realmente chegue num ponto final, né? E principalmente, eu acho que o que mais me trouxe falar disso, dentro do que me vinha no consultório, era da morte da palavra, Dani. A morte da comunicação entre esse casal, né? E casamento, né, do amor à dor, ou para que não chegue, para que não vá do amor à dor, que esse casamento, que esses dois, né, essas duas peças fundamentais ali dentro, porque o casamento não se constrói sozinho, ele se constrói a dois. E se esses dois não buscarem, não quiserem, primeiro se conhecer, para depois estar ali compartilhando com o outro daquilo que se conhece de si mesmo, muitas vezes isso não anda. Porque entra-se num casamento, cada um de um lado, cada um com a sua história. Então, eu tenho uma família, eu tenho uma, né? Se unir, achar interesse um no outro. Só que a partir daquele momento, inicia-se essa necessidade pela palavra, pela comunicação. Eu conheço, é transparente com o meu cônjuge, que foi um dia falar um ficante, um conhecido, um amigo. Eu conheço ele, ele me conhece, ou ele conhece o que eu quero mostrar de mim, ou eu conheço o que eu quero ver dele. Sim? A conexão aí deu uma parada. Você estava falando aí da construção, foi quando começou a parar, quando você estava falando aí do investimento das duas partes. Sim, da construção do relacionamento, né? Eles começam por algo que os interessou inicialmente, seja uma aparência física, seja um coleguismo, uma amizade, o que for, né? E eles vêm de histórias completamente diferentes umas da outra, né? Podem ter afinidade, mas cada um tem a sua vivência, os seus pais, as suas histórias, suas dores, suas alegrias, né? Em algum momento ali eles se juntam. Só que nem sempre quando eles se juntam, nasce junto uma nova palavra. Na maioria das vezes, cada um fica falando a sua palavra.
Cada um fica falando aquilo que acredita, aquilo que acha que é certo. A história do ter razão, né? Não, mas eu tenho razão nisso. Não, mas eu tô falando, mas isso aqui é certo, você tá errado. Só que na construção, ou né, essa tentativa de equilíbrio de razão e emoção, se ficar nisso, do eu tenho razão, do eu tô certo, você tá errado, nada se constrói. E aí sim, continua do amor à dor. Porque mesmo que se ame profundamente, né, isso vai se esvaindo. Isso vai se deixando levar, né, na maré do tempo do casamento, do tempo do relacionamento, né? Então é necessário que essa palavra, né, dos dois, essa palavra unida, esse autoconhecimento de ambos se construa ali dentro do relacionamento. Eu tenho que saber quem eu sou antes de saber quem o outro é. Né? E quando eu sei quem eu sou, eu consigo transmitir quem eu sou para o outro. Porque senão ele também não vai saber. Fica mais fácil. Sim. Né? Então, é autoconhecimento e autocontrole dentro desse casamento para poder propiciar que não se vá do amor à dor, mas que se permaneça nessa construção diária do amor. Né? Porque é um trabalho diário, contínuo, para a vida toda. Né? Desavenças, discórdias, discordâncias, tem todo o tempo, com todos os casais. Ninguém está isento disso. Né? Mas quando a gente começa a tentar buscar exatamente como a gente é, será que tudo que eu faço eu estou fazendo pelo outro? Ou eu estou fazendo porque eu sou dessa forma, porque eu me concebo assim? Né? Tem uma... Até sobre escuta, né? Sobre as conversas, quando muitas vezes vão só para discussão e não entram num diálogo verdadeiro. Né? Tem uma frase de Lacan que eu gosto muito. Eu tinha até anotado ela para trazer para vocês. Mas eu acho que eu me lembro. Né? Você pode até saber o que o outro disse. Você pode até saber o que você disse, mas nunca o que o outro escutou. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu posso até saber o que eu estou dizendo, o que eu quero dizer para você. Mas eu não tenho como saber o que você está escutando do que eu estou te dizendo. E só tem uma forma de eu conseguir saber. Eu perguntar. Olha, Renata. Olha, Dani. Eu tentei te dizer isso. Foi isso que você escutou? O que você entendeu do que eu te disse? Né? O que você está compreendendo do que eu quero te transmitir? Sabe? Porque senão um fala e o outro rebate e vira uma discussão, não um entendimento, não uma busca de uma harmonia, de uma compreensão na relação. Né? E aí eu fui me debruçar um pouquinho sobre essa questão de construir confiança emocional dentro do relacionamento. Né? E vi algumas colocações de um pesquisador chamado John Gottman, que eu achei muito interessante e achei que refletia no que eu venho construindo e costurando com os meus pacientes, sabe? Ele escreveu tipo um roteiro de confiança para construir a confiança emocional. E é um roteiro que eu achei muito bacana. Não conheço. Não conhece? John Gottman. É bem bacana. O roteiro é para construir a confiança emocional um no outro. E aí a primeira coisa que ele coloca dentro dessa confiança emocional é a consciência da emoção. Né? Então, assim, reconhecer a emoção do outro. Ah, como eu vou fazer isso, Renata? Perguntando. A gente tem que se comunicar. É o outro chegar, às vezes não tá com semblante bom, não tá bem, é poder perguntar, tá tudo bem? Né? Foi bom o seu dia? Como foi o seu dia? Né? Normalmente não atribuindo a isso algo sem importância. Ou seja, eu pergunto, e aí, como foi o seu dia? Aí eu vou lá para a varanda, né? E o outro está falando. Ou eu vou para a cozinha, ou eu vou... Se eu estou conversando, eu tenho que estar ali para ele. Né? Eu tenho que estar disposto a ouvir o outro. Então, a consciência da emoção é saber o que se passa com o outro, que opinião ele tem, que sentimento ele está vivendo. E não é um sentimento que você vai estar ali para criticar,
Ou para dizer, ah, isso não é nada não, meu amor, isso é bobagem. É bobagem para você, para o outro não é. Para você pode não ser importante, para o outro pode ser algo que traz desde a raiz uma questão dele profunda. E a gente só vai descobrir perguntando, conversando. Não numa discussão, porque discussão não leva a nenhuma produtividade de construção de vínculo emocional, né, de confiança emocional, mas dentro de um diálogo, de uma conversa. De saber por que o outro está com um semblante mais triste, mais carregado, ou até mais alegre, mais feliz também. É ter a consciência dessa emoção. Em segundo, ele veio dizendo, dentro dessa consciência da emoção, o prestar atenção, né? O realmente se dedicar àquele momento, estar atento ao que o outro está dizendo, né? Então, de colocar, me fala mais sobre isso. Poxa, aconteceu, você ficou triste, mas o que exatamente te deixou triste? De tentar entender o que o outro quer transmitir, né? Então, consciência do que o outro sente, prestar atenção no que o outro sente e tolerar o que o outro sente é a terceira característica dessa construção que John Gottman coloca. Ele fala. A tolerância da emoção. Tolerar, pessoal, não significa concordar com o outro, né? Igual questão política, que agora estão acalorada. A gente precisa respeitar o outro. A gente pode não concordar, mas ele tem o direito de sentir daquela forma. Ele tem o direito de sentir diferente de você. E ele não está certo, nem você está errada. Só pensam e sentem diferente. Né? Então, tolerar porque o teu cônjuge está ali compartilhando ou tentando dividir com você é muito importante para a construção dessa confiança emocional. Né? É acolher. Né? Tolerar é acolher o que ele está te dizendo, é colocar para dentro. Sentir com ele. Né? Não sentir a partir dos seus princípios. Sentir a partir dos princípios dele, do que você conhece dele. E por isso a importância de conhecer o outro, a história do outro. Eu recebo pacientes que às vezes, né, estão falando do casamento e quando pergunto, né, eu questiono alguma coisa da história do outro, eles não sabem. Não sabem muito da história, como foi a adolescência, de como foi a relação deles com os pais. Só sabe o que vê, né? Assim, o que vivencia junto com a família, mas não sabe de ouvir falar, não sabe dele. Sabe só dos seus próprios olhos, mas não sabe dele. Sabe? Então, esse acolhimento, esse conhecimento do outro é fundamental para que vocês consigam construir um conhecimento mútuo ali do casal, né? Enquanto juntos ali, enquanto indivíduos separados, né? A quarta característica dessa construção da confiança emocional é entendendo a emoção. Então, primeiro eu tive consciência, né? O outro falou, poxa, eu não tô bem, né? Depois eu prestei atenção, tá, mas não tá bem por quê? Fala um pouquinho mais disso. E o outro me contou o que estava ruim. Depois eu tolerei, porque de repente eu não concordei com ele, falei, ai, que bobagem. Ai, como ele pode ou como ela pode se aborrecer com tão pouco? Mas aí eu segurei, né? Eu tô ouvindo, eu tô atento, né? E aí entendendo a emoção, entender a emoção é depois que eu tolerei, eu me colocar como se fosse ele, eu pensar como ele. E aí dentro dessa questão de conhecer, eu conheço o outro, eu tô partindo desse pressuposto. Eu sei quem ele é. Então eu tô pensando como ele, caramba, é verdade, ele deve ter ficado chateado, porque ele é assim, porque ele é tímido e deixaram ele exposto, porque ele é extrovertido e deixaram ele numa situação constrangedora em que ele teve que se calar. Não sei qual foi a situação, mas eu tô tentando pensar como ele, não como eu. Não com os meus pensamentos, né? Mas estando no lugar dele, do ponto de vista dele. Né? E aí pedindo, né? Já se a gente não está, principalmente se a gente não está tão tolerante, ou não está entendendo muito bem,
é falar, me ajuda a te entender. Não tô conseguindo entender tão bem o teu sentimento. Fala mais disso para mim. Me ajuda a estar em contato com o que você está sentindo, né? Com a tua chateação. E a quinta característica dentro disso é uma escuta não defensiva. Né? Eu emprestei meu ouvido. Isso que é monólogo só do outro, não. Você está participando, você está conversando, mas você está deixando ele falar. É o momento de você poder se colocar. Se coloca por impulso, antes do momento melhor, do momento mais sensível, né? A gente se coloca antecipadamente e, de repente, quebra esse roteiro que promove a confiança, quebra a vontade do outro falar porque ele já não se sentiu compreendido, né? Quebra a expectativa que ele estava tendo ali de poder se expor. E às vezes é tão difícil para algumas pessoas conseguirem se expor. Para ela chegar naquele ponto de estar compartilhando, às vezes é uma vida, nossa, é uma dificuldade enorme. E quando eu não percebo isso, eu atropelo, eu interrompo, eu me coloco, eu me sinto, né, a escuta não defensiva. Alguma coisa do que o outro disse fez com que eu me sentisse atingida ou criticada. E aí eu tenho que rebater. Eu não espero entender. Eu não espero ver se não tinha nada a ver comigo. Mas a minha percepção ali já foi de estar defendida. De achar que é comigo o problema. Né? O outro chega, não está bem, às vezes teve um dia muito ruim. E eu fiquei aqui, ó, eu não fiz nada. Ele não falou que você fez nada. Né? Poxa, o que está acontecendo? A gente está num dia ótimo, mas eu não estou dizendo que é com você. Mas eu já vou me defendendo. Achando que estou sendo acusada de alguma coisa. Então, escuta, sem se defender. Eu falo que, quando eu li isso, né, escuta não defensiva, eu falei o momento de morder a língua. Porque quando chega numa fase em que o outro está se expondo e, de repente, você está ali com muitas palavras, com muita coisa já pensando para dizer, morde a língua, sabe? Contém, segura, não ataca, não se defende. Deixa ele dizer. Você vai poder dizer também depois. É uma troca. Só que essa troca começa de algum lugar, então alguém vai ter que fazer primeiro. Não esperem que isso vá acontecer ao mesmo tempo. Os dois vão acordar pensando em John Gottman e no roteiro dele para confiança emocional no casamento. Não, não vai acontecer assim. Alguém vai ter que tomar a iniciativa de ouvir, de se predispor a escutar o outro, no que o outro tiver para dizer, mesmo que você não goste, mas esperar ele terminar, né? E a última, e é assim, eu acho que a que fecha realmente o quadro e não foi à toa, é a tal da famosa empatia. Se coloca no lugar do outro. Pensa como você gostaria que o outro te tratasse naquele momento. Ou melhor, acho que melhor ainda do que isso, pensa como ele gostaria de ser tratado nesse momento, dentro do que você conhece dele. Né? Tem a ternura, tem a gentileza com a emoção do outro. Ela não é sua, não dói em você, dói nele. E dentro do que a gente fala de suicídio, às vezes as relações estão tão ruins, né? E em algum momento o outro pode vir a dizer se você se separar de mim, eu vou me matar, ou alguma coisa assim. Não é que tem que ser prisão, gente. Casamento, relacionamento não é prisionamento, né? Mas é você escutar. É entender o que o outro está querendo te dizer. Como construir isso. Porque senão isso destrói o outro e destrói você também. Porque como você fica a partir disso? Não dá pra gente pensar só no nosso umbigo, né? No que a gente entende,
no que a gente pensa, no que a gente sente, no que a gente acha. Porque o outro é diferente, ele tem o direito de ser diferente. Vocês se escolheram. E se escolheram por alguma razão. Pode ser que tenha sido certo, errado, a gente não sabe. Mas será que vocês tentaram transformar em certo? Antes de pensar, antes de definir, que é o que acontece muito hoje, né? Ai, não tá bom, a gente não tá se entendendo, ai, vou embora. Oi? Pegaram até ali, tomaram um passo importante, dividem uma vida, dividem uma história. Tantas vezes tem filhos, tem, né, motivos a mais, não para se manterem juntos, etc., mas para cuidar um pouco melhor da relação, porque mesmo que seja num desfecho, né, mesmo que vocês resolvam que a relação ela não consegue fluir, não consegue seguir adiante, para a saúde emocional dessas crianças é fundamental que vocês tenham um mínimo de bom relacionamento e comunicação para poder fazer esse desenlace, inclusive. Né? Mas antes, eu tô falando, antes da dor, que é a história do casamento, do amor à dor, antes do final, antes da morte do casamento, será que vocês tentaram ressuscitá-lo? Será que vocês tentaram cuidar, dar remédio antibiótico? Tentaram, de verdade? Buscaram conseguir se comunicar melhor? Ou quando um fala e o outro já vem com 7 pedras na mão e aí aquele desiste. Então não vou falar mais. E aí não tem como conseguir. Porque se eu não tentar, de alguma forma, meios diferentes de alcançar o meu objetivo, realmente não vai dar certo. Tenho o hábito de dizer que entre a derrota e a vitória tem uma palavrinha forte, a persistência. Persistir não é insistir. Insistir é fazer do mesmo jeito, igual, toda vez. Né? Então, eu vou tentar falar do mesmo jeito, o outro não entende, eu me afasto, a gente briga e não dá certo. E aí eu vou persistir, é tentar fazer de maneiras diferentes até se alcançar o objetivo. É entender que pode ser possível, dependendo de como eu estiver percebendo isso. Que pode ser possível se eu começar a entender o outro do ponto de vista do outro e não só do meu. Eu não posso me perder de mim. Né? Isso não vai funcionar. Não mesmo. Né? E mais uma vez, eu lembro de outra colocação de Lacan. Que eu nem cito tanto, não, gente. Não me debruço tanto sobre ele, mas curiosamente ele veio hoje em 2 momentos. Tem uma colocação dele que diz: quando um ser querido vai longe demais, na traição a si mesmo e persevera no engano a si mesmo, o amor deixa de segui-lo. Então, quando eu estou me traindo e eu estou deixando de me autoconhecer, eu estou deixando de pensar em mim, de reconhecer as minhas necessidades também, de compartilhar com o outro, eu estou me deixando de lado, esse outro também perde o interesse por mim, porque não me vê mais ali. Aquela que um dia eu fui, e que talvez por quem ele tenha se apaixonado, deixou de existir. Eu me perdi de mim, de repente, para atendê-lo. Mas será que ele pediu isso? Atenda-me. Ou eu decidi atendê-lo. E a coisa não flui bem. Porque quando a gente atende demasiadamente, atende ao outro, a gente deixa de se atender. Né? E o outro deixa de ter necessidade até de requisitar qualquer coisa, porque você já vai com tudo. Já oferece tudo. Fica faltando um pedaço. Fica faltando de um pedaço de você nessa relação. Então, assim, hoje, eu acho que a palavra que eu quero muito que fique em vocês
é autoconhecimento e autocontrole. Quando a gente fala dessa coisa do não se defender, da escuta não defensiva, e quando a gente fala de tolerância, né? A gente fala de conseguir escutar o outro, mas escutar-se também. Então, autoconhecimento e autocontrole. Porque quando eu tenho autocontrole, eu não tenho a necessidade de interromper o outro, de acusar o outro, de condenar o outro por alguma coisa que ele fez que não era como eu gostaria que ele fizesse. O outro, ele é o outro. Ele não é como eu quero que ele seja. Ele é quem ele é. Ah, mas a gente pode mudar? Claro que pode. A gente precisa querer. A gente pode se moldar. A gente pode encontrar uma nova forma de ser, se reinventar. De repente, ontem a gente não gostava de dançar. E aí, para o cônjuge, aquilo é um brilho nas estrelas. E aí, de repente, a gente descobre que é um esforço que valeu a pena, mesmo que seja um dia, dançar com ela. Mas que ela foi nas nuvens com aquilo e valeu a pena. Então, a gente pode, sim, às vezes, abrir mão de coisas, mas nem abrir mão, é escolher. Não é abrir mão. Eu posso escolher, né? Fazer algo pelo outro. Mas eu não posso esquecer de fazer algo por mim. Porque se eu só faço pelo outro, essa conta bate. É cheque pré-datado, gente. Um dia Verdade. vai cair na conta. E se não tiver saldo, encerra a conta. Encerra. Então, se você fizer, você vai cobrar. E se você cobra, o outro, de repente, não entende a tua cobrança. Ele não pediu, você fez porque quis. Fez uma escolha. Mas aí você, puxa, cobra. Mas eu fiz, e a gente lembra de como mulher, né? As mulheres têm um pouco mais disso, meninas. Eu não tenho como dizer o contrário. A gente lembra de tudo, né? Há 20 anos você lembra quando a gente tinha 19 anos de casado, que você chegou em casa e não me deu parabéns. E aí já se passaram 35 anos, mas ela lembra de quando tinha 19, né? Então tem muito disso. Só que o passado, ele tem um lugar de experiência, de aprendizado para o futuro. Sempre vai valer a pena olhar para o passado. Olhar para o passado, lembrando dele, pensando nele e aprendendo com ele. Mas o passado não é lugar de residência. Eu não posso fazer morada. Porque se eu morar no passado, eu não construo meu futuro. Eu só fico lá. Eu vou entrar em depressão, E né? Onde as pessoas entram na depressão. ficam lá. Já passou, mas ficam lá. Tem coisa que dói, gente. Dói mesmo. E a gente tem que falar disso. Eu não vou esquecer, eu não tenho Alzheimer, né? A questão não é o Alzheimer de esquecer da vida, de esquecer da história, de ir perdendo a memória, de ir perdendo a referência. Não. Se isso não acontece, né? Se eu lembro, eu posso falar disso, mas eu posso falar para entender não só o que fizeram comigo, mas onde está o meu papel nessa história. O casamento, quando a gente fala, né? Ai, deu errado, porque ele fez aquilo comigo, porque ele me traiu, porque ela me traiu, porque foi dentro de um contexto. Que contexto foi esse? O que aconteceu para chegar até ali? É uma coisa boa? Não é, não. É, né, bacana de se ouvir ou de se descobrir? Não é, não. Só que a traição vai muito além da traição física, né? A traição, ela começa muito antes, com essa ausência do compartilhamento das suas emoções, quando um não consegue se sentir compreendido pelo outro, quando eles já se sentem separados estando juntos. E mesmo que, de repente, você que está aí ouvindo, que está lendo,
que você pensa assim, mas eu acho que meu casamento já acabou, não tem mais jeito. Eu entendo e eu respeito muito o teu sentimento, mas tente se perguntar um pouco mais a respeito dele. Não venha só com a frase fechada e dolorosa de tanto que você já sofreu. Tenta avaliar o que te trouxe até aqui. O que te fez concluir isso. E quando for isso, pense na sua parte da responsabilidade e na do outro. Porque cada um tem a sua parcela de contribuição para que um relacionamento seja bom ou ruim. Às vezes, tem um que é muito mais pesado, né? É mais difícil de conversar, difícil de dialogar. Mas aquele outro, ele tem que saber o que me chamou a atenção nessa pessoa que já era mais pesada, muito provavelmente, né? Algo encantou lá. O que será que foi? Será que é possível ainda resgatar esse algo e tentar levar leveza, então, para essa pessoa que é pesada? Porque se ela é pesada, gente, é pela história que ela traz. Será que ela não precisa de ajuda para trazer um pouco mais de doçura? Né? Leva um alfajor, né? Leva um doce de leite, um chocolate. Adoça um pouco antes de realmente desistir. Porque muitos vêm após isso, né, pra gente, Dani, né, vem no consultório extremamente entristecidos e arrependidos dessa desistência. A gente não está dizendo que todos os casos são assim, mas muitos. Eu, pelo menos, tenho recebido muitos. Sim, Que gostariam, depois de não ter mais alternativa, gostariam de ter tentado. Então tente. Né? Aquela coisa, tente, invente, faça diferente. Né? Faça um ano novo diferente, é isso. Tente, invente, faça um relacionamento diferente. Busca isso, porque isso é possível dentro da sua relação, não é da do vizinho. Da grama que é mais verde, porque, né? A gente fica. Grama do vizinho é muito mais verde. Olha o casamento daquela pessoa. Eles são incríveis. Você não sabe dos bastidores. A gente não sabe o que acontece quando a porta fecha. Então não tenha essa imagem das fotos da rede social. São fotos. E quando a gente vai fazer uma do que a gente quer mostrar. Então vê Melhor o que tem ângulo, dentro. melhor lugar. É isso. Tira um monte de foto para Pois é, uma veja o que está ficar atrás mais da ou lente. menos. Né? Veja atrás da lente, né? Do que está nesse casal. E não permitam, se possível for, chegar até a dor. Quando estiver já no meio do caminho, o amor já meio barro, meio tijolo, né? Dando um pouco de cabeçada na parede, começa a perceber o que está acontecendo, o que você faz que promove a ira no outro, o que o outro faz que promove a ira em você. Os motivos pelos quais divergem reiteradas vezes. E se vale a pena discutir. Né? Muitos relacionamentos, eu acho que tiveram atritos. E aí eu volto a falar da política, porque eu lembrei especialmente, e aí não é nem relacionamento só de marido e mulher, né? Mas eu lembrei de filhos e pais e de amigos que perderam seus relacionamentos por divergência política. Gente, é lícito divergir. É seu direito pensar diferente. Respeite o direito do outro. Dentro do casamento, dentro da amizade, dentro do relacionamento com os pais. Importante. Respeite o direito do outro. Ele E a pode gente pensar cresce como diferente, né? muito, muito.
né? Eu acho que a gente viu uma coisa... A gente tem visto, né? Tantas divergências difíceis. E se a gente para avaliar um pouquinho, tudo aquilo que existe um apontamento radical, ferrenho, voltado em cima dele, para crítica, para isso, para aquilo, favorece o crescimento do outro. Quando você vai com 50 pedras ou falando muito, que seja negativamente do outro, foi o que aconteceu. Falavam muito mal, né? Acaba inspirando a curiosidade do outro. E aí, às vezes, aquilo ali cresce poderosamente de algo que, de repente, não tinha aquele mesmo tamanho, né? Aquela proporção. Sim. E a gente não está falando se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que em tudo, se a gente critica o marido ou a esposa em alguma coisa e a gente fica martelando, exemplo, tá comendo muito, vai engordar. Gente, a pessoa vai comer 10 vezes mais, porque vai estar aborrecida com aquilo. E vai gerar ansiedade, e vai gerar inconformismo. E aí ela vai... A escuta é defensiva. Ela vai dizer, eu vou comer, eu como o que eu quiser, eu engordo o que eu quiser, e comer mesmo, você não tem nada com isso, cuida do teu. Desculpa. Então, aquilo que a gente perturba, né, que a gente critica no outro, muito insistentemente, promove no outro, às vezes, uma vontade maior de fazer. Você é um debochado. Quanto mais eu falar que ele é debochado, mais ele vai debochar de mim. Você não é carinhoso. E o outro vai dizer que ele é sim. Assim. Eu é que não sou. Porque o carinho é dele. Essa é a percepção do outro. A minha demonstração de carinho não é igual à sua. A minha forma de amar não é igual à sua. Né? Então a gente tem que compreender o outro e conhecer o outro, sabendo qual é a forma de amar dele, para eu entender se ele está demonstrando amor para mim. Porque se eu quiser que a forma de amar dele seja igual à minha e não for, eu vou achar que ele não me ama. E de repente ele me ama pra caramba. Mas ele não sabe demonstrar do jeito que eu quero que ele demonstre. Sim. Né? Por isso pergunte, né? Pergunte, qual é a sua forma de demonstrar amor? Como você gosta de receber carinho? Às vezes a gente pode fazer enquete, né? Entre marido e mulher. Faça umas perguntas, elabore umas perguntas, né? Dica, pessoal. E pergunte um para o outro dando nota. Né? Então, assim, como você gosta, sei lá, o quanto eu sou carinhoso. E aí, eu vou dar a nota para mim, né? Vou me avaliar. Eu acho que eu sou, sei lá, 7. E aí eu vou pro outro. Quanto eu sou carinhosa, é o outro. Você? 2. Aí o outro me pergunta, e você? Aí eu falo, você é carinhoso? 3. Como assim? Eu me sinto 8. Né? E aí, quando você entra nisso, você começa a perceber que a comunicação, ela tem falha. Eu tô achando que eu tô sendo carinhosa, mas o outro não tá recebendo carinho. Não tá se sentindo. E aí eu volto de novo para a frase. Você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. E eu amplio. Você pode saber o que você fez, mas não o que o outro sentiu. Você sabe as suas intenções, mas você não sabe como o outro recebe aquilo que você fez. Renata, faltam 10 isso. minutos para completar 1 hora. Dá uma fechada, se apresenta novamente, porque entraram algumas pessoas depois. Entendi. Tá fechado, gente. É isso, assim. O que eu hoje vim trazer para vocês é se conheçam melhor e conheçam melhor o seu cônjuge, né? Para que vocês tenham uma melhor comunicação, para que vocês entendam as emoções do outro, partindo de vista do outro e não do seu. E tente reconstruir um pouco essa fala, né? Essa comunicação de vocês, para melhorar esse relacionamento e não deixar que ele chegue ao fim,
antes mesmo de ter encontrado o seu máximo, né? O seu ponto máximo. E finalizando, então, o Dani pediu para eu me apresentar novamente. Eu sou Renata Alves, sou psicóloga clínica, tenho consultório na Freguesia, no Recreio também, atendo tanto em consultório quanto domiciliar. Faço parte de um lindo projeto social na IBA, na Igreja Batista Atitude, onde eu também dou algum tempo lá para atendimentos, né? Tenho uma orientação teórica que vem da psicanálise, mas já perpassei por tantos outros autores e tantas outras linhas que me façam sentido, e a cada momento eu descubro coisa nova e eu estudo coisa nova e eu amo as coisas que me fazem sentido, independente de onde elas vêm, né? E é isso, né? Boa noite para vocês. Muito obrigado por terem nos feito companhia aqui, né? A gente está fazendo isso para Com vocês, certeza. né? Que bom que estiveram conosco. Que Beijo. bom que você Beijo. topou o convite. Né? Foi muito legal. Pois é, gente. E o quanto... Olha, ansiedade. Psicóloga também tem ansiedade. Vocês sabiam disso? Pois é. O Eu próximo não tema, gosto dessa inclusive, coisa vai de ser sobre holofote de público, ansiedade. não. O Oi, tema Dani. da quarta-feira vai ser sobre ansiedade. Então, assim, Estarei firme e forte. como foi bom você colocar o seu assunto, né? O que você falou, o quanto cabe para alguns casais, né? Onde um dos cônjuges estão deprimidos e pensando em acabar com a sua própria vida, e o quanto ouvir, né? Perguntar, o quanto fazer isso tudo que você trouxe hoje dá um outro significado para o relacionamento com pessoas que estão deprimidas também, né? Então, eu espero também que tenha ajudado muito a todos. E muito obrigada por participar, por Obrigada a topar. você pelo convite. Mesmo morrendo de medo, eu adorei. Que Mesmo não bom, viu? querendo Passou falar, foi rápido. bom. Passou. Passa Acabou. rápido. Obrigada, Mas gente. A foi... gente vai tentar Obrigada. baixar essa live, né, pra gente depois publicar. Vou tirar uma foto da live, tá? Tá bom. Para eu publicar. Um beijo. Tchau, gente. Beijo. Obrigada Tchau, para tchau, todo gente. mundo. Obrigada a todo Tchau. mundo.